Força, né? Não... Sim, mas aí, olha só que louco. Aí você diz assim, tudo bem, o padre Joãozinho falou tão bonito no podcast que sabe o quê? Vou virar padre. E aí o padre Rodrigo... O padre Rodrigo casado. vem lá, vira da igreja oriental, que pode ter padre casado, ele vem, vamos celebrar junto. Ele vai dizer assim, mas eu não concordo que você use essa casula dessa cor, porque a minha... Tem divergência, de novo, entre católicos. Claro, né? entre judeus tem uma Entre judeus. Se houver 5 judeus discutindo, vão sair 6 opiniões. Caramba, você fala isso na frente do Não, mas sabe. De novo, o ser humano ele é vulnerável. Eu sempre falo para meus alunos assim, a palavra de Hashem, ela é perfeita, os seres humanos são imperfeitos. Então nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para vivenciar e aos poucos aprimorar o nosso caráter. Mas essa inteligência que você fala, eu acredito que pode ser traduzida como conhecimento. Porque aí essa fé pode ser uma fé em si mesmo. Quanto maior for o seu conhecimento sobre as suas habilidades, seus dons, maior vai ser a sua autoestima, a sua autoconfiança. Quanto maior o seu conhecimento sobre a grandeza infinita do Criador, do Eterno, maior vai ser o seu amor por Ele. Aliás, um dos preceitos do judaísmo é amar Deus. E eu acho muito difícil você... Imagina, você tem que amar. Mas amor é um sentimento. Ou você ama ou você não ama. Como é que você pode pedir para alguém amar? Mas aí logo em seguida está escrito você coloca essas palavras no teu coração, aí você vai conhecer Deus. Quando você conhecer Deus, você vai amar Ele. Então é tudo uma questão de conhecer para você poder se conectar, amar, e esse amor gera... Sou suspeito para falar, mas o padre vai reforçar o que eu vou falar agora. Gera uma satisfação pessoal, gera uma alegria incondicional. Você não depende de nada e de ninguém para ser feliz, é você consigo mesmo. E essa é a beleza da vida. O Segundo Testamento, que os cristãos chamam de Novo Testamento, 1 João 4, verso 8, fala que Deus é amor. Eu trouxe minha Bíblia aqui, não é para evangelizar ninguém não, é porque eu não posso ir sem a espada, né? É claro. Para onde você vai? Eu gosto de levar minha Bíblia. Se eu fosse judeu era complicado, levar o rolo da Torá. Terminou agora. Aliás, vocês sabem que foram os cristãos que fizeram... foram os cristãos que criaram provavelmente o Códex. Porque como muitos cristãos saíram do judaísmo ali para o final do 1º século, início do 2º, eles tinham uma ideia diferente, que as escrituras não podiam ser só litúrgicas. Então, para você levar um rolo, era complicado. Então, eles começaram a cortar o rolo em capas e fazer o caderno, que chama-se Códex, ou Códex encadernado, caderno, e por isso que virou isso aqui. Agora, eu quero fazer 2 coisas aqui que não é proforme. Olha como é que é bonito. Eu acho que mais bonito do que simplesmente eu colocar o que eu discordo do rabino, do padre, de qualquer outro aqui, seria bonito eu falar o que eu amo e aprendo com eles. Claro. E sem nenhuma... É ano de eleição, mas eu não tô candidato a nada. Tá bom? Ainda, viu? Mas olha que bonito. Talvez o pessoal em casa não entendeu, mas quando ele fala Hashem, sim, é uma maneira respeitosa de se referir a Deus sem pronunciar o nome de Deus. Exatamente. Hashem significa o nome. O nome. Que não pode ser pronunciado em vão. Isso. É um dos 10 mandamentos, inclusive. Exatamente. Então, olha que bonito. Por que ele está usando kippah? A palavra kippah vem da mesma raiz de kippur, cobrir, cobertura, perdoar. Você fala Yom Kippur, o dia do perdão, da cobertura, a tampa do propiciatório lá do santuário. Por que ele está usando? Ele está dizendo sempre para mim assim, eu estou 24 horas na presença do sagrado e me sentindo perdoado. E jamais vou esquecer que existe algo acima do meu cérebro. De mim. Ou seja... É uma lembrança sempre que tem algo... conscientização. Ele tem limite. Respeito. Você tem um limite, né? Aí quando eu olho pro Padre Joãozinho, e eu falo dele até com mais propriedade, porque a gente se conheceu antes de ser padre, ele é meu amigo, meu irmão. A gente lembra, ele foi um dos que me ajudaram muito lá, me consolando na dificuldade, com coisas e tudo, as dificuldades que eu passava lá. Eu lembro daqueles episódios ali. E o Padre Marcial Massaneiro. Demais, especialista em ecumenismo. Aliás, já pensou se ele estivesse nessa mesa? Não, um dia, você tem que convidar esse sujeito. Não, aí o céu é o limite, não pode ter tempo para parar. Não pode ter hora para acabar. Eu comentei com o Mandíbula que no meu programa de TV, eu recebi no meio do conflito no Oriente Médio, eu recebi o Sheikh Mohammed Al-Bukhari. Eu lembro, eu vi. Recebi no meu programa. Eu falei pro Mandíbula, vamos trazer ele aqui. Falei, seria ótimo, mas não tem lugar no estúdio ainda. Ainda. Mas foi muito bonito porque é o que o Rodrigo falou. Eu mostrei para todos que existem muito mais pontos em comum do que divergências. Com certeza. E que a guerra em Israel não era contra
o povo palestino, era contra os muçulmanos, sim contra o terrorismo. A gente deixou isso muito claro e foi uma conversa muito construtiva. Então, é exatamente isso que ele falou. Exatamente isso. Quer dizer, os pontos em comum, eles são muito maiores. E as pessoas, elas acabam, por uma limitação e também por um certo preconceito, porque a falta do conhecimento, acaba se deixando levar por uma mídia que deturpa, por uma massa, ela está sendo estuprada pela sociedade. O que a sociedade determina que é certo, ela vai atrás. Exatamente. Mas eu queria... Por isso que Rosh Hashanah come a cabeça do peixe. É verdade. Quer ser a cabeça. Exatamente, é a cabeça. É mesmo? Não, só fechar um pensamento agora. Isso mas pegou 3 tagarelas aqui que o Rodrigo não consegue falar. Tem limite. Aliás, alguém já colocou assim, olha, colocou assim, nós temos um humorista, que você sabe que o Vilela também é humorista, comediante, né? Grande comediante. E a piada tá pronta. O padre, o pastor e o rabino foram ao bar. Falta o papagaio. Falta o papagaio. Agora, olha que interessante, pessoal, quem está ouvindo a gente em casa. Isso não significa que não haja divergências entre nós. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que Jesus é o Messias. Nisso eu estou de acordo com o padre, mas ele não aceita. Mas ele acha que é o sábado que tem que ser guardado. Nisso nós estamos de acordo. O padre vai falar que é o domingo. Quem está em casa vai ouvir e cada um toma a sua decisão. Eu acho que é o seguinte, eu tenho que ter, aí eu vou de novo entrar no Fidesque, Fidesquá, se vocês me permitem, eu tenho que ter uma inteligência, aproveitando o seu gancho, padre, de saber por que eu sou adventista e não testemunho de Jeová. Por que você é judeu e não muçulmano? Por que você é padre e não pastor? Você não pode ser padre só porque você achou bonitinho. Você não pode ser judeu só porque sua mãe te criou no judaísmo, porque se você tivesse nascido de pais muçulmanos, você estava na mesquita hoje. E tem uma história muito forte sobre isso que eu vou contar depois, de um judeu que ele não era judeu, os pais esconderam isso dele, e quando ele ficou sabendo, o pai falou, não, agora vamos se converter. Não quero. Não quero, você entendeu? Então assim, você que está nos ouvindo, você que é presbiteriano, batista, católico, judeu, muçulmano, você não pode ser da sua religião por costume. Religião não é refrigerante que você está acostumado por inércia. Aí é porque eu gosto. Eu gosto que a banda, não. Eu tenho as minhas convicções, Padre Joãozinho tem as dele, Rabino Sami tem as dele. Que é a sua personalidade. Que é a minha personalidade. Agora, dentro dessa minha convicção, eu tenho que nunca negar aquilo que eu acredito, mas respeitar o outro. E falar isso aqui sem nenhuma demagogia. O que eu vejo de bonito na fé do Padre Joãozinho? O que eu vejo de bonito na fé do... Sabe, eu tive uma situação que eu estava contando para eles ali fora dos bastidores, e você pode contar a sua história também, que eu não como carne de porco, não é? Não chego tanto a ser a comida kasherut. Kasherut é a comida kasher. Como é que explico? Kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Bíblicos, né? Tem o selo, o certificado, exatamente. São vários critérios. Um deles é não misturar carne com leite, carne de porco não comemos, tem uma série de critérios. Com escama. E eu estava num seminário católico em São Paulo, da Nossa Senhora de Sion. Se tiver o pessoal da congregação, eu mando um abraço afetuoso para eles lá. Padre Hilário era o superior da ordem. E eu chegava à noite ali, sabe? E aí, eles já preparavam a comida e deixavam a minha prato lá. E quando eu fui pegar o prato para comer, que eu cheguei depois, no micro-ondas, o padre tomou o prato da minha mão e falou, desculpe, me perdoe, você não pode comer isso aqui. Eu falei, por quê? A gente esqueceu que você vinha hoje e colocamos toicinho de porco no feijão. Caramba. Eles respeitaram a minha fé, tá certo? Eles respeitaram a minha fé. E eu já tive situação na escola adventista, por exemplo, que eu liberei aluno meu de atividade no domingo porque ele tinha programação na igreja dele. Isso é lindo, Vilela. Eu, na Gazeta, eu comentei com ele nos bastidores. Eu tenho um quadro lá, Você Acredita? Então sou eu, o padre Juarez de Castro, que é amigo do padre Joãozinho, e um espírita, o Alexandre. E eles jogam os assuntos, cada um dá a sua visão, é muito bonito o quadro. E eu tenho um aluno nos meus centros jovens que, quando era pequeno, estudava numa escola, que não era judaica, que o padre Juarez dava aula lá. E ele falou, Rabino, eu te vi na Gazeta com o padre Juarez, esse padre é maravilhoso, porque na escola eu falei que eu era judeu. E ele falou para mim, então não precisa assistir essa aula, continue sendo judeu. Olha só. Então isso me emocionou muito. E é isso, essa é a base. E agora o difícil é convencer as pessoas que não é demagogia. Né? As pessoas elas já olham com um olhar que ela quer briga, quer um embate, ela quer discussão. A inteligência, a inteligência, ela... Por exemplo, essa aqui é uma conversa inteligente. Não é uma conversa inteligente. Ela acaba tendo pontos de confluência. A gente se encontra em lugares onde é possível você encontrar a unidade. E na caridade.
né? Agora, claro, tem a diversidade? Tem. Mas até na diversidade, às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, quando eu fui em Israel uma certa ocasião, me chamou a atenção de que... A própria cidade de Israel é essa confluência, né, de religiões. Tem as três maiores. Jerusalém. Estava em Jerusalém, Cidade e quando velha. chegou no Shabat, eu me dei conta que o Shabat começava de véspera. Eu vou me emocionar aqui. Começava de véspera. Eu morei 8 anos lá. Me chamou a atenção o seguinte, não, o elevador sobe par, depois ímpar, para não, né, no Shabat não precisar fazer nada, guardar o sábado. Mas começava na sexta tarde. Porque o dia inclusive católico, o dia litúrgico para nós começa na véspera. Né? No pôr do que é o dia, sol? é o dia lunar. É o pôr do sol. Né? Tá. O dia lunar. Então, se pensar assim, o domingo começa no sábado. Né? No pôr do Então sol, chega sol. num momento no pôr dos... Bom, eu vou fazer poesia aqui porque eu sou também meio... Olha, Faz uma poesia. Quero ouvir uma poesia. O padre Joãozinho Próxima vez eu trago violão. E quando eu estudava, ele já era famoso. Próxima vez... Aí não tem violão não, né? Faz uma poesia. Tem, olha aqui, ó, violão. Caramba, Cadê? meu Deus. Aqui, Daqui a ó. pouco Tá eu... funcionando? Daqui a Tá. pouco, daqui a pouco eu toco. Você vai Daqui a pouco eu tocar. toco. Vai tocar. Se a conversa for boa, daqui a pouco eu toco. Ah, Ih, Mas, ó, aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer uma... Não vou declamar uma poesia, eu vou fazer uma coisa poética. No entardecer, o padre e o pastor se encontram no sábado, que é domingo, e no domingo, que é sábado. É. Né? Porque no pôr do sol, sábado e domingo se encontram, do ponto de vista bíblico. Né? E o sheik e o rabino se encontram no pôr do sol. Na sexta-feira. Porque sexta-feira já é Shabat, mas ainda é sexta-feira que é o dia sagrado para os muçulmanos, entendeu? Então, se nós nos encontrarmos poeticamente no pôr do sol, e se a gente aprender a ver o pôr do sol juntos, né, nós vamos encontrar um caminho de unidade para a humanidade, senão a gente vai viver sempre na briga, no conflito. Mas Bom, agora eu vou arrumar uma confusão. Mas... Até palmeirense... Né? E São Paulino, no pôr do sol, de repente vão dialogar bacana no ponto de ônibus, não vão ter que brigar, não vai quebrar pau. Mas a humanidade toda foi construída em cima de agrupamentos, de gente construindo uma coisa junto. É por isso que tem uma guerra que é uma coisa...